Livro do Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 8. Quem já está segurando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diga aleluia. Eu agradeço a Deus pelas grandes enciclopédias que existem no mundo. Nós temos Divina Comédia de Dante Salieri, República de Platão, as Leis de Orientação do Espírito de René Descartes, Odisseia e a Ilíada de Homero, e tem até a Carne de Rui Barbosa. Mas nada se compara à Bíblia Sagrada, porque é um livro revelado e que revela, santo e que santifica, inspirado e que inspira, e que fala para todos os homens e fala para o homem todo. Aqui tem a geografia da alma, a biologia da vida, a alquimia das grandes transformações, tem a rocha da biologia, tem a estrela da astronomia, tem um número da matemática e tem até o verbo que se conjuga no verbo de Deus, Jesus de Nazaré, aquele que pode, aquele que tem, aquele que faz, aquele que manda, aquele que governa, aquele que é poderosamente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então exaltemos a Deus esta noite por sua palavra. É a palavra que aviva, que cura, que nutre, que alimenta, que levanta, que ergue, que sustenta, que abençoa, que redaga, que exorta, que corta, que ilumina, que aquece, que derrete a cera. É a palavra de Deus. Dizem que Rui Barbosa pegou a Bíblia e disse: dentro de um mês mostrarei, meus amigos, através da minha capacidade brilhante de concatenar ideias, de elucubrar coisas, eu vou enxergar os erros da Bíblia e dentro de um mês vos apresentarei quão tem erros nesse livro. Um mês depois ele voltou e disse: Deus me livre. Fui procurar os erros da Bíblia, a Bíblia que mostrou os meus erros, meus pecados, as minhas quedanças, as minhas oscilações e as minhas fraquezas. Dizem que um chinês, depois que leu o I Ching, entregaram para ele a Bíblia, e após ler a Bíblia perguntaram: chinês, gostou da Bíblia? Ele disse: gostei, porque quem fez esse livro é a mesma pessoa que fez meu coração, porque este livro fala ao meu coração. Se é verdade, então diga aleluia. Aleluia também digo eu. Abramos nossas Bíblias em Antigos Testamentos, o livro de Eclesiastes, da Antiga Aliança, do cânon veterotestamentário. Eclesiastes capítulo 8, verso 4. Vamos ler a Bíblia, e quem folheia a Bíblia, abra a Bíblia dando glória a Deus. Há pregadores que gostam do tablet ou do tablete ou de no notebook e até celulares para ler a Bíblia, mas eu não troco por nada esse barulho fabuloso, maravilhoso das páginas da Bíblia que se passam. Amém? Porque ela é uma palavra fabulosa. Na África, um homem foi ler a Bíblia e rasgou o pedaço da Bíblia e disse: vou fumá-la. Quando ele rasgou o pedaço da Bíblia para enrolar o fumo, ele abriu num pedaço que tinha: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele ficou imediatamente drogado, mas não drogado do fumo boró que iria tragar, mas drogado pela metanoia, pela graça da metanoia, que é o arrependimento, que é a mudança de mente, que encontra o coração do homem e o transpassa com um amor que constrange. Eclesiastes 8, verso 4, quem encontrou, diga amém. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhes dirá: que fazes? Vamos repetir somente a parte A dessa sentença, desse texto, deste verso. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Porque a palavra do rei tem... Foi bonito, vamos dar a segunda vez. Porque a palavra do rei tem... Está tão bonito que nós vamos repetir a terceira e última vez para refrescar a nossa mente e aquecer o nosso coração. 1, 2, 3, já. Só as mulheres, 1, 2, 3, já. Só os varões. Olhe para o seu irmão e diga: bom apetite. Sente down, please. Thank you very much. Inglês da Paraíba. Porque a palavra do rei tem... Porque a palavra do rei tem... Senhoras e senhores, o que estamos vendo aqui? Estamos vendo um rei dizendo que há poder na palavra do rei.
Nos tempos antigos, em que as palavras dos homens tinham mais peso do que dinheiro, quando os homens faziam um negócio, eles costumavam dizer: no dia tal eu lhe pagarei. Aí um olhava para o outro e dizia: mas espera aí, você tem palavra de rei? Quem já ouviu essa expressão, palavra de rei? Palavra de rei significa palavra de fibra, palavra segura, palavra que não volta atrás. Havia um costume que quando um rei liberava um edito, liberava uma ordem, uma sentença, determinava algo, ele jamais poderia voltar atrás. Nem mesmo o rei tinha poder de desfazer suas palavras. Ele poderia levantar outro edito para achar brechas para alguém se sair daquele outro edito, mas ele não poderia revogar, porque a palavra do rei tem. Você lembra nos dias de Daniel, quando o rei baixou um decreto que ninguém poderia clamar ou adorar ou prestar culto a Deus nenhum, a não ser oferecer reverências ao rei? Daniel 3 vezes por dia orava a Deus, com a janela aberta e voltado para Jerusalém. E foram falar mal de Daniel para o rei, dizendo que Daniel estava desfazendo o mandado do rei. E a Bíblia diz que durante toda a noite o rei se perturbou, jejuou e orou, porque ele não queria matar Daniel. Ele não queria lançar Daniel na cova dos leões. Mas ainda que não quisesse matar Daniel, ele teria que jogar Daniel na cova, porque ele não poderia desfazer o edito selado com seu anel, que estava determinado pela palavra do rei. E ainda que ele quisesse voltar atrás, não podia, porque a palavra do rei tem. A Bíblia diz que no aniversário de Herodes, Herodes se embebedou com seus amigos, com os poderosos do seu reino. E a filha de Herodias, Salomé, veio e dançou diante dele. E ele ficou tão maravilhado com aquela dança, foi tão envolvido pela magia do corpo daquela mulher, que ele disse: moça, pede-me o que tu quiseres, e eu te darei até a metade do meu reino. E ela dançou e disse: eu quero a cabeça de João Batista em um prato. E a Bíblia diz que Herodes não queria matar João Batista, porque todo o povo dizia que João era profeta. Mas aquela mulher exigiu a cabeça de João Batista, porque a cabeça de João Batista e a cabeça de um profeta de Deus vale mais do que a metade do reino de um homem. Ela disse: eu quero a cabeça do profeta. E ele não queria matar, mas porque tinha dado a palavra: pede-me o que quiseres e te darei até a metade do meu reino. Ele, ainda que quisesse, não poderia voltar atrás, porque a palavra do rei tem. E pensando nisso, e refletindo nisso, eu cheguei à seguinte conclusão: se na palavra desses reis horizontais permeantes de terra, se na palavra desses reis humanos transitórios e passageiros, que já desceram do trono, perderam a coroa, não estão mais com o cetro na mão, se na palavra destes homens tinham tanto poder, eu fiquei hoje à noite imaginando o poder que tem na palavra daquele que a Bíblia diz que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se na palavra de um homem permeante de terra tinha tanto poder, imagine o poder que tem nas palavras daquele que é o Todo-Poderoso, que é o Verbo de Deus. Imagine o poder que tem nas palavras de Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, é bem verdade que estamos vivendo em dias que é cada rei peba, é cada rei calça frouxa, é cada rei derrubado.
cabo chuta 1000 bolas no gol, com o número 10 atrás, Pelé, rei do futebol. O camarada deixa a igreja, vai para o mundo e dança e é bonitinho e canta com a voz bonita. Rei do rock, Elvis Presley, está enterrado debaixo de 7 palmos de terra. Até o sax tem rei, Stan Getz, rei do sax. Mas até o baião ganhou rei. Luiz Gonzaga, rei do baião, enterrado. E a sanfona dele hoje quem troca é um crente para a glória de Deus. A Bíblia fala do rei Saul, a Bíblia fala do rei Davi, a Bíblia fala do rei Roboão, a Bíblia fala do rei Jeroboão, a Bíblia fala do rei Zedequias, a Bíblia fala do rei Ezequias, a Bíblia fala do rei Sanaqueribe, a Bíblia fala do rei Nabucodonosor, a Bíblia fala de tantos reis, mas todos esses reis desceram do trono e perderam a coroa, perderam a majestade, perderam a sua glória, as suas palavras foram esquecidas e empoeiradas, estão apagadas no calendário memorável dos seres humanos, mas as palavras daquele que eu estou pregando até hoje não passaram, porque foi ele que disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Há poder na palavra do rei. Foi por isso que um dia mandaram prender Jesus, e quando os soldados pararam para prender Jesus, disseram: não, primeiro vamos ouvi-lo, e depois de ouvi-lo nós o prendemos. Depois de ouvi-lo pregar, voltaram de mãos vazias, e o homem olhou e disse: cadê ele? Não prenderam ele. E os soldados disseram: nós não podemos prendê-lo, porque nunca homem nenhum falou como aquele homem fala. Aleluia. Herodes se incomodou com a pregação de Jesus e mandou os soldados mandar ele parar de pregar. E os soldados chegou e disse: ei Jesus, pode parar de pregar. Herodes mandou você parar de pregar aí. Jesus olhou para Herodes e disse: diga aquela raposa que eu prego hoje, ao terceiro dia eu consumo a obra, ressuscitarei. Eu sou o que sou. Há poder na palavra do rei. E quando eu digo que estou falando de poder na palavra do rei, eu não estou falando de qualquer rei, eu estou falando de Jesus de Nazaré, aquele cujo reinado jamais passará. Eu não estou falando de um rei da terra, eu estou falando daquele que é rei nos céus, é rei na terra, debaixo das águas do mar, e é rei até dentro do inferno. Ele é rei dos reis, é senhor dos senhores, porque ele é rei dos senhores e é senhor dos reis. Ele e o seu reinado jamais passará. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a majestade é dele. Ele entrou em Jerusalém montado num jumento, mas ele vai voltar montado num cavalo branco, e com ele vem os exércitos do céu. Ele foi coroado com uma coroa de espinho, mas ele voltará com uma coroa de glória. Ele foi fustigado e atacado com vara, mas ele governará com vara de ferro, porque o cetro do seu reino é para sempre. Mas se Jesus tem poder nas suas palavras, para que se manifesta o poder da palavra deste rei chamado Jesus? Em primeiro lugar, há poder nas palavras do rei para resolver os mais difíceis problemas. Aleluia! Quem entrou aqui hoje passando problemas, levante a mão. Quem entrou aqui com problemas hoje? Levante a mão, não tenha vergonha. Você entrou aqui hoje passando problemas. Eu sei, mas você não veio ouvir Honorato, você não veio ouvir um homem. Nós não estamos aqui para ouvir as filosofias de Aristóteles, Platão, Sêneca, Mao Tse Tung. Nós não viemos aqui esta noite para ouvir filosofia, psicologia de Jean Piaget, Sigmund Freud. Nós não viemos aqui para ouvir matemática de Malbató, Oswaldo de Souza, ou o brilhante Ramanuja, nem as meditações esquizofrênicas de Buda, ou viemos ouvir sociólogos, ou o discurso de um pastor falando de assuntos transcendentais sem nenhuma correlação com a sua própria vida. Não, nós viemos aqui porque acreditamos que aqui é melhor do que a mesa de bar, aqui é melhor do que a cachaça e a bebida, porque aqui está aquele que tem poder para resolver os mais difíceis problemas.
Eu não sei qual é o seu problema, mas eu coloco você diante daquele que resolve todos os problemas. Irmãos, ele resolve problemas e não é obrigado muito não. Uma vez ele entrando em Cafarnaum, chegou um centurião e disse: "Oh Jesus, o meu criado está doente e ele está à beira da morte e ele vai morrer, por favor me socorre." Jesus disse: "Eu vou lá na tua casa, eu vou lá para curá-lo, eu vou lá para restaurá-lo." Aquele homem olhou e disse: "Não, Jesus, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados que me obedecem, e eu digo vai e eles vão, eu digo fica e eles ficam. Eu não sou digno que tu entres em minha casa. Jesus, diz somente uma palavra e eu sei que o meu servo será curado." Porque não basta duas nem três, Jesus basta dizer uma palavra e a cura chega. Basta dizer uma palavra e o milagre acontece. Esta noite diz somente, Senhor, uma palavra e eu sei que haverá cura, haverá milagres, haverá restauração. Quais são os problemas que Jesus resolve? Em primeiro lugar, o primeiro subponto dentro do primeiro ponto, sabe qual é? O problema do pecado. Você pode dizer comigo, o problema? Foi fraco, diga o problema do pecado. Jesus chegou em Cafarnaum, entrou dentro de uma casa, e a Bíblia diz que depois que ele chegou, souberam que ele estava ali. A Bíblia diz que a casa se empanturrou de gente, a casa se encheu de gente, porque onde Jesus de Nazaré está, o povo vem, o povo quer estar, o povo quer se aproximar. Porque onde ele está, meu irmão, para onde nós podemos ir, senão onde ele está? Porque para quem iremos nós? Só ele tem as palavras de vida eterna. Há poder na palavra do rei. Suas palavras eram como maçãs de ouro em salvas de prata. Sua boca era formosa, linda, e como torrentes de marfim, cuja boca produzia gotas de mirra, de óleos, de aloés, de especiarias preciosas. A sua boca e os seus lábios são fontes de mirra, e é por isso que queremos estar onde ele está, porque suas palavras são doces, são meigas, são poderosas, são tremendas, são espetaculares, são ditosas, são monumentais, são profundas, são fecundas, são aureoladas, são incandescentes, são pungentes, são radiantes. As suas palavras são melhores do que a vida. A sua palavra é mais doce do que o mel e o destilar dos favos, e mais pura do que o ouro 7 vezes no cadinho. Quem pode dizer aleluia, diga aleluia. Quem pode dizer de glória a Deus, diga glória a Deus. E quem estiver morto, ressuscita. Olha para o seu irmão e diz: se tu não der glória a Deus, saia de perto de mim, porque tu irás passar mal, porque eu já estou me aquecendo e a minha garganta vai tremular em glória a Deus e aleluia, porque há poder na palavra do rei. E a casa se encheu de gente, e o povo queria ouvir onde é que ele estava, queria ouvir as palavras dele, queria ouvir alguma coisa que ele falasse. Porque a Bíblia diz, e os próprios fariseus falavam, que ele não era como os fariseus. Quando ele pregava, ele falava como quem tem autoridade. Fariseu fala assim: meus irmãos, oh meus irmãos, tudo está lindo. Jesus não, ele pregava com autoridade, ele pregava com ousadia. As palavras dele eram poderosas, porque era a Kadosh, a glória de Deus. E ele entrou, começou a falar. Aí de repente chegaram 4 amigos, levando um homem numa cama. Vamos lá, porque a igreja é um lugar onde pessoas trazem outras para ela, carregadas, porque a igreja é um lugar de doentes. E aí aquele homem veio carregado por 4 amigos. Quando chegaram, que foram entrar na casa, não podia, porque a casa estava lotada de gente. Aí o paralítico disse: bom, não dá para entrar, porque a casa está lotada de gente. E aí agora, o que é que a gente faz? E a Bíblia não diz o nome daqueles 4 amigos, mas eu quero intitulá-los esta noite. O nome do primeiro era coragem, o segundo era ousadia, o terceiro era fé e o quarto era ação. Coragem, ousadia, fé e ação. Coragem, ousadia, fé e ação. Aí coragem diz: rapaz, eu tenho coragem de subir no telhado. Ousadia diz: vamos subir. Fé diz: só se for agora. Aí a ação puxou a corda. Amarraram o homem pelo espinhaço, Jesus pregando. A casa era de Pedro. E de repente imagina você dentro de casa e um barulho das telhas.
E Pedro, o que é isso? O que é? A confusão, e de repente abre-se um buraco no telhado. E vem aquela cena, sabe o que é que isso significa? Nunca desista, sempre existe uma nova forma de tentar. Você pode dizer isso, veio agora na minha cabeça, diga aí para o seu irmão, não desista. Sempre existe uma nova forma de tentar. Se não der certo pela porta, vá pela janela. Se não der certo pela janela, pule por cima do muro. Se não der certo por cima do muro, vá para o telhado, destampe tudo e desça. Vá até onde Jesus está. Aí desceram com o homem devagar. Quando o homem foi descendo, Jesus viu aquela arrumação, aquela marmota. Os fariseus com os olhos arregalados, Pedro com as mãos na cabeça. Meu telhado, meu telhado. Jesus olhou e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí aquela raça de cobra caninana chamada fariseus começaram a olhar um para o outro, porque fariseu conversa com os olhos. Dizendo, sabe o que? Dentro deles, isso é blasfêmia. Blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Aí outros diziam assim: bom, dizer que foi perdoado, qualquer um pode dizer. É a lógica deles. Eu posso olhar para o irmão e dizer: ei, irmão, você está curado de câncer. Irmão, não tem um câncer não, você tinha, nem sabia, mas já foi curado. Dizer isso é fácil. Eu quero saber se foi mesmo. Aí Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade e poder para perdoar pecados. Eu te digo, paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que na mesma hora o homem se endireitou e carregava a cama e dava glória a Deus. Aleluia! Olhe para o seu irmão e diga para ele: não importa o teu pecado, basta uma palavra de Jesus e o pecado sai e a iniquidade é removida, porque há poder na palavra do rei. E sabe o que é que acontece? É que quando o rei está no lugar, aquele que chegou carregado vai sair carregando. Quando Jesus curou aquele homem no tanque de Betesda, disse: toma a tua cama e ande. E o homem saiu com a cama nas costas, correndo com aquela cama, e foi correndo com aquela cama. Irmão, vou dizer uma coisa: a Bíblia, os sambistas do Rio de Janeiro dizem: atrás da verde e rosa só não vai quem já morreu. Quem está frio nesse culto é porque está morto. Você está morto. Olhe para o seu irmão e diga: tu está vivo ainda, tá? Se não está, vai ressuscitar, seu frio. Oh, glória! Hoje nós vamos desentupir aqui os canos, entupir tudo, porque há poder na palavra do rei. Pegue a cama. E os fariseus: ei, hoje é sábado, não pode carregar a cama não. Ele disse: aquele que mandou, aquele que me curou mandou eu carregar. Ou seja, quem entrou aqui carregado de problema, de dor, de preocupação, de angústia, você não vai sair daqui carregado não, você vai sair daqui carregando a vitória, o testemunho, a bênção e o livramento. Aplauda o Senhor. O problema do pecado, mas Jesus também tem poder para resolver o problema das enfermidades. Com uma palavra ele curou a filha daquela mulher Ciro-Fenícia, que estava endemoniada. E aquela mulher, eu preguei aqui há uns domingos atrás, disse: Senhor, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus disse: vai, porque a tua filha já está liberta.
palavras que tiram enfermidades, palavras que arrancam pecado, palavras que arrancam doenças. É por isso que Jesus é a incógnita de todos os homens. Eles não conseguem entender como é que Platão, Aristóteles e Sêneca, juntando os ensinos dos três, vai mais de 110 anos. Jesus ensinou 3 anos. E as palavras dele transpassam os séculos. E ainda hoje, pessoas que ouvem as palavras de Jesus são abençoadas, são curadas, são restauradas. Porque a palavra dele arranca pecado, enfermidade e cura a alma. Lá no interior da Paraíba houve um rapazinho que era crente, gostava de entregar folheto. E ele foi entregar o folheto para um homem muito grosso. Aquele homem pegou aquele folheto e rasgou na cara dele. Aqui, ó, o que é que eu faço com o seu folheto, ó? E quando ele fez assim, ó, um pedaço do panfleto, um pedaço do folheto caiu no bolso dele. Aí ele chegou em casa, foi tirar a roupa para tomar banho. Quando ele foi tirar a roupa para tomar banho, que mexeu no bolso, viu que tinha ficado um pedaço daquele panfleto. Quando ele pegou aquele panfleto, que olhou o que é que tinha, tinha só uma coisinha pequena que dizia assim, ó: disse Jesus. Disse Jesus. Aí ele entrou, foi tomar banho, quando ligou o chuveiro, a cabeça latejou. Disse Jesus. Disse Jesus. Disse Jesus. Disse Jesus. Disse Jesus. Disse. Aí ele saiu do banheiro e disse: mulher, bota a janta. Quando foi jantar, colocava a colher e a cabeça: disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse. Foi assistir o jornal. Quando ele olhava para o jornalista, em vez de ele ouvir a notícia, ele imaginava era o jornalista dizendo: disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. Começou a novela das, não sei qual é, das 8, das 9, das 10, não sei, quem sabe muitos de vocês. E aí quando começou a novela, as atrizes, atores não existem, é atores e atrizes. Aí disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. Ele disse: eu não aguento mais, não vou dormir. Quando ele foi dormir, passou a noite virando de um lado para o outro. Acaba, virava para cá, disse Jesus, virava para cá, disse Jesus, ficava assim, disse Jesus, e disse Jesus. Acordou no outro dia com os olhos tudo caindo, tomou o café. Quando ele colocou o suco na boca, disse Jesus. Ele disse: eu não aguento mais não. Saiu correndo e procurou a rua daquele crente. Chegou na casa do crente bem cedinho, bateu na porta, o crente saiu assustado. Ele disse: pelo amor de Deus, por tudo que é sagrado, e diga o que foi que esse homem disse, pelo amor de Deus. O que foi que Jesus disse? Ao irmão disse: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o bom pastor, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Receba Jesus, aplauda Ele. Pega aqui, João. Olhe para o seu irmão e diz: por que é que não está dando glória a Deus? Hein? Pergunta para ele. Dê glória a Deus, abre essa boca, te alegra. Há poder na palavra do Rei para resolver os problemas mais difíceis. Pastor, será que Deus vai? Problemas de escassez. Está faltando alguma coisa aí? Pergunta para o teu irmão aí: está faltando alguma coisa aí, irmão? Olha para o teu irmão e diz para ele: pois não para de pedir para vir Dilma, ou para vir Lula, ou para vir... pede para vir Jesus na tua vida. Porque quando Jesus fala, deserto vira pomar. Quando Jesus fala, água vira vinho. Foi por isso que Maria disse: vão a Ele e façam tudo o que Ele vos mandar fazer.
Maria sabia que quem tinha a solução era Jesus. Eu contei aqui e vou contar de novo. Uma irmã do Pernambuco chamada Maria confessou para uma amiga dela que estava passando necessidade em casa. Porque as nossas necessidades a gente conversa com as pessoas que a gente confia. Mas aquela irmã não teve sabedoria, ou foi Deus que quis que assim fosse. Ouviu a necessidade da irmã Maria e foi para o rádio, o programa da igreja. E no meio do programa disse: atenção, irmãos, a irmã Maria está passando necessidade, está precisando de uma ajuda. E na hora do programa estava o incrédulo dono da mercearia ouvindo. E aquele incrédulo, homem ruim, duro, incrédulo, e disse: eu vou pegar essa crente, eu vou envergonhá-la, porque esses crentes têm um negócio, que tudo que eles recebem, eles dizem: foi Deus quem mandou. Chamou os trabalhadores da mercearia e disse: pegue de tudo aí, faça uma baita de uma feira para durar 2 meses. Colocaram em cima da carroceria de uma caminhonete aquela feira. Chega a caminhoneta, velha, baixou e disse: leve na casa dessa crente ali, que mora ali e tal e tal. E na hora que ela perguntar quem foi que mandou, vocês olham na cara dela e dizem: o diabo mandou. O cão dos infernos mandou. E assim eles foram, chegaram com a feira, entraram, irmã Maria cantando louvores, glória, glória, aleluia. Entra, meu filho, pode botar aqui, bota o arroz aqui, o feijão aqui. Oh, Jesus, tu é maravilhoso. E os cabas vai glorificando Jesus, tu vai já levar uma chapuletada. E a velhinha agradecendo a Jesus: obrigado, Jesus, tu és fiel, tu és aquele que supre as nossas necessidades, tu és aquele que cuida de nós mesmos, Senhor. Obrigado, Jesus. E agradecer quando terminaram de colocar a feira. Era: vocês querem um suco, uma água, querem alguma coisa? Não queremos nada não, já vamos. Então que Deus abençoe, muito obrigado. Aí não perguntou, aí os caras se agoniaram e falaram: mas me diga uma coisa, a senhora não está curiosa de saber quem foi que mandou? A senhora não vai perguntar quem foi que mandou não? Pergunta aí. Aí ela olhou e disse: não, meu filho, eu não quero nem saber, porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia! Aplauda Jesus de Nazaré! Oh, glória! Quem pode louvar ao Senhor, louva! Olha para o teu irmão e diz aí: se tu não der glória a Deus, Deus vai quebrar esse creixo de concreto. Boca de ferro, língua de cadeado. Há poder na palavra do rei. Mas pastor, eu não gosto dessa zoada. Jesus olhou e disse: se eles se calarem, até as pedras clamarão. Aleluia! Clame a Jesus, clame ao Senhor, que Ele pode liberar a palavra de vitória para você hoje. Aleluia, glória a Deus. Mas sabe, há poder na palavra do rei, em segundo lugar, para acalmar as tempestades da vida. Irmãos, não confunda tempestade com uma chuvinha. Não confunda tempestade com chuvarada. Tempestade é coisa maior. E aqui tem gente hoje que está debaixo de uma tempestade. E você diz: pastor, o meu barco está quase virando. Meu barco está para ser engolido pelas ondas. O vento está balançando o meu barco. O que é que eu vou fazer? Parece que Jesus está indiferente. Parece que Jesus se esqueceu de mim. Sabe o que é tempestade? Tempestade é quando você está numa situação que você percebe que a vida, que a natureza, que a circunstância estão conspirando contra você. Você olha e está tudo conspirando contra você na vida.
Você sai, os sinais estão tudo fechados. Você vai andando, na hora que você vai, vem um caminhão e fica na tua frente, e você é apressado e parece que aquele caminhão foi enviado do inferno. Minha esposa sabe como eu fico atribulado. Só acontece comigo, só acontece comigo. É chamada lei de Murphy, né? Você pode estar com os dedos tudo bom. Se tiver um doente, se você for levar uma pancada, você só leva em cima do doente. Vai chegar essa gota serena, um negócio dele. Você fica doido. Acontece muito comigo. Isso em trânsito. Ela sabe, minha esposa. Tem um negócio que me persegue no trânsito. Eu estou aqui, todo mundo andando bem. Mas na hora que eu vou ver uma carreta que fica com 40 quilômetros na minha frente, eu fico para me jogar acima, assim, sabe? Aí Deus, ela, calma. Te converte. Digo, mas vai tudo conspirando contra. Você chega ali, não sei o quê, chega ali outra coisa. Na hora que você precisa, a linha do celular cai, você fica... E é só na hora que você está com pressa. Quando você não está com pressa, está tudo aberto. Você vai chegando, os sinais vão tudo se abrindo. Mas quando você está, parece que está apressado, tudo conspira contra. O que é isso? Tempestade. O vento é contrário. E outra característica é que na tempestade você não tem controle sobre as coisas. As coisas fogem ao seu controle. Você não sabe por onde, não tem mais por onde mexer. Você fica à deriva. E aí você grita: Jesus, me socorre. Que a tempestade está batendo contra mim. O mar está revolto. O vento é o Euroaquilão, aquele de Paulo, que bateu contra o navio de Paulo. O vento se chamava Euroaquilão. E Paulo disse: cessamos as manobras, jogamos os lemes fora e fomos nos deixando levar. Não tem controle, a gente perdeu o controle. E agora? E agora você tem que chamar aquele que acalma o mar. Sabe por que ele acalma o mar? Porque ele abre mar. A Bíblia diz que foi ele quem colocou ferrolho nos mares e quebrou o orgulho das ondas e disse: vem até aqui e daqui não passa. Foi ele que, quando Israel marchou, o salmista diz: o que é que tu viu, ó mar, que abriste-te? O que é que tu viu, ó Jordão, que fugistes? Quando o Senhor está na frente, o mar pode até se levantar, mas quando Jesus se levanta do barco, Ele é maior do que o mar, Ele é maior do que o vento, Ele é maior do que a tempestade, Ele é maior do que o vendaval, Ele é maior do que as borrascas que se levantam contra você. Parece que eu estou vendo Jesus se levantando no barco, acordando. Jesus ficava olhando para Jesus e disse: mas como é que pode dormir numa hora dessa? Aí Jesus olhou e disse: homens de pouca fé, onde é que está a vossa fé? Aí de repente Jesus olhou, parece que eu estou vendo aquela cena. Aí Jesus disse: mar! Parece que ecoa: mar! Vento! Aquieta-te! Mar! A mar disse: epa, que me chamaram. Vento! Aí o vento olha para o mar olha para o vento para o mar, e o mar para o vento e o vento para o mar. Aí o mar disse: tu ouviu o vento? Eu ouvi, mar. Aleluia. Vamos ouvir direito, mar. Vamos ouvir vento. Mar! Acalma-te, mar.
cala-te vento, assim diz o Senhor, que nesse barco está. O vento olha para o mar, o mar olha para o vento e diz: ei, vento, vamos se acalmar, mar, se aquieta, ei, vamos ficar lá. Por que, vento? O vento não está conhecendo quem está falando com a gente, não. Quem está falando com a gente é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Jesus de Nazaré, é o Filho do Deus vivo, e há poder na palavra do Rei. Aplauda Jesus esta noite. E a Bíblia diz que houve o quê? O que é que a Bíblia diz que houve em seguida? Bonança, crente. Vigia na terra e vai ler a Bíblia, crente. Olhe para o seu irmão e diga: houve bonança, crente. Bonança. Não se esquece mais disso, não, crente esquecido. Para de ler gibi e vai ler a Bíblia. Para de ler o horóscopo e vai ler a Bíblia. Para de ler a cabana, vai ler a Bíblia. Para de jovem de procurar Crepúsculo, a saga. Vai ler a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Sabe por que a tempestade não se acalma? Porque você não procura a Bíblia. Você fica procurando só profeta, só oração, só quimbanda de crente. Vai ler a palavra de Deus, porque tu vai encontrar na Bíblia aquele que acalma a tempestade. A Bíblia é alimento, crente. Mas a gente só gosta do culto que o pregador grita e o povo fica, uou! Aí termina o culto, o irmão foi bom demais. A irmã Antonieta deu tanto glória a Deus que mexeu os cabelos, os grampos voaram, pegou no pé do vidro da irmã e entrou, saiu do outro lado. O Antônio José deu tanta glória que a chapa caiu. Aí você diz: mas o que foi que o pregador pregou? Rapaz, ele pregou eu não sei não, só sei que foi bom. Eu não quero que vocês saiam daqui só dizendo que foi bom. Eu quero que vocês saiam daqui e encontrem alguém durante a semana e diz: perdeu a bênção. Mas Deus vai mandar a bênção ainda, porque se Ele quiser, Ele manda, porque a palavra do Rei tem poder. Amém? Pergunta para o teu irmão: tu conhece a Escritura? Errais o homem por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia para não ficar uma teóloga como a avó da minha esposa. Uma grande teóloga. Ela chegou para mim e disse: por isso que a Bíblia diz: coração de mãe não se engana. Por isso que a minha Bíblia diz: coração de mãe sempre cabe mais um. Eu disse: dona Terezinha, a senhora é uma maestra. Nem Constantino, nem Agostinho, nem os mais brilhantes teólogos chegaram a uma leitura tão profunda das Escrituras como a da senhora. Eu vi num culto num sítio chamado Massapé dos Dias, depois da Santa Ceia, cada crente se levanta e diz um versículo. Terminou a ceia, aí um se levanta e diz João 3,16. Aí o outro se leva Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Aí eu vi um senhor lá atrás que era metido a entendedor de Bíblia. Ele se levantou e disse: sabe o que? No culto? Triste de um bicho que o outro engole. Sebastião 3,5. E eu fiquei, foi que ele disse, triste de um bicho que o outro engole. Rapaz chegou e disse: pastor, eu quero pregar. Eu digo: meu filho, mas você sabe pregar? Sei. Você conhece a Bíblia mesmo? Conheço. Mas pois faça-se um resumo da Bíblia para mim, assim, das histórias bíblicas. Ele disse: vou fazer um resumo agora para o senhor ver como eu prego e como o meu raciocínio é veloz. Diz: pois conta. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem descia de Jericó para Jerusalém. E veio cair nas mãos de salteadores. E disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E a um deu 5, a outro deu 3, a outro deu 2, conforme as suas capacidades. E ouvi uma voz que diz: passa para a banda de Gaza que está deserta. E chegando lá, chegou na casa de Zebedeu. E a esposa de Zebedeu, uma mulher por nome de Jezabel, lhe preparou um almoço com gafanhoto e mel silvestre. E ele achou-se arrebatado em Azoto, pendurado pelos cabelos no galho de uma árvore. E veio Dalila com a tesoura e arrancou-lhe os cabelos. E com o cepo dos cabelos alimentou 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Eu disse: eu só não dou um murro em tu, porque eu sou crente.
vai te converter, rapaz. Olha o teu irmão e diz: vai ler a Bíblia. Aí acalmou. Aí os discípulos ficaram, ó o jeito dos discípulos, ó. Porque tem um monte de gente aqui que está com a cabeça como se estivesse servindo ainda os deuses de macumba, os espíritos das encruzilhadas, aquelas imagens da catolicismo. Aí fica seguindo Jesus, mas não sabe quem está seguindo. Não tem ideia de quem você está servindo. Você não tem noção quem é Jesus. Você está seguindo Ele, mas não tem ideia. Porque é possível ter uma experiência religiosa e não ter uma experiência com Jesus. Porque eles olharam assustados um para o outro e disseram: quem é esse? Eles estavam com o homem no barco, mas não sabia ainda, não tinha ideia ainda de quem era Jesus. Olhe para o seu irmão e diga para ele: você ainda não tem ideia de quem é Jesus. Ei, você não tem ideia de quem é o teu Senhor. Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Aleluia, aplauda Jesus de Nazaré. Porque a palavra do rei tem. Porque a palavra do rei tem. Em último lugar, poder para expulsar todo tipo de mal. Alô? Diga: poder para expulsar todo tipo de mal. Jesus, ali do outro lado do mar tem um endemoniado que não tem quem tire a banca desse homem. Ele é o gadareno Jesus. Ele tem 6.000 demônios. Porque uma legião romana era composta de 6.000 soldados. Jesus disse: vamos lá. Entrou no barco. Quando entrou no barco, tempestade. Jesus acalma. Jesus, o homem é valente. O diabo lá é valente. E Jesus disse: ninguém pode entrar na casa do valente se não for mais valente do que ele. Olhe para o seu irmão e diga: quem está com nós é o mais valente. Eita, meu Deus do céu, eu estou com vontade de voar em cima de vocês. Ei, diz de novo aí: quem está com a gente é o mais valente. Ele é um guerreiro mais valente do que Sansão. Aleluia! Ele é valente, Jesus é valente. Irmão, está escrito que Deus quer que todos os homens venham pleno conhecimento da verdade, que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, se fosse eu escrevia assim: Jesus Cristo, macho. Deus não é Deus de covarde, de frouxo. Deus não é Deus desses camaradas medrosos que tem medo de barata, até de demônio, de levantar de madrugada para ir beber água, porque está tudo apagado. Como um Nuicó foi expulsar o demônio, ficou com medo e disse: saiam, pedido de amigo. Pedro Filho era um cantor lá de Cajazeiras. Cajazeiras eu tive muitas experiências. Eu expulsei o demônio de uma mulher, o demônio saiu da mulher e entrou no obreiro. Mas teve um cantor que foi expulsar um demônio de uma senhora. Nunca faça isso. Tem gente que quando vai expulsar o demônio, parece que o demônio está na cabeça, ele quer arrancar a cabeça da pessoa. Ele empurrou, era uma senhora de mais de 70 anos, endemoniada. Ele empurrou com tanta força essa senhora que não conseguiu segurar. Essa mulher bateu com a cabeça no chão, que desmaiou ela. Eu disse que até o demônio desmaiou. E ele: volta, irmã, jogaram água em cima. Quando foi com 1 hora dessa mulher desmaiada, 4 filhos e 2 netos da mulher, cada um com uma peixeira de 10 polegadas. Tem a coisa, Pedro Filho. Se tu não fizer mamãe voltar, nós vamos te partir no meio de peixeira. Vamos te rasgar e botar os avessos. Aí Pedro Filho, covarde, disse: demônio, volte agora para essa mulher, demônio. Como é que volta, irmão? Desmaiou o demônio com tudo. Ainda bem que depois de mais meia hora a mulher tornou toda doída, a cabeça doendo, e foi liberta com a pancada.
Deus teve misericórdia. E ele saiu livre de ser esfaqueado. Mas Jesus é valente. Amém. Jesus é valente, amém? 1, 2, 3. Ah, tu se acordou, irmão. Eu vi tu dormindo desde o início, o irmãozinho ali. Chega de abrir os olhos, chega da cor de sangue. 1, 2, 3 e... Ai, dorme, irmão. Há poder na palavra do rei. Aí, ele é valente. Quando Jesus pisou o pé na aldeia de Gadara, o bichão sentia unção. Quando ele viu Jesus, irmãos, eu digo, minha esposa pede para não fazer isso, mas eu faço. Ele ficou assim, ó. Ela diz, meu filho, não faça isso não, porque suas pernas é muito curtas e fica muito feio. Ficou batendo um joelho no outro. Amém? Aí olhou para Jesus, olhou para Jesus e disse, Jesus! Filho de Davi! Se tu mandar sair, a gente sai! Olha como os demônios sabem que Jesus manda. Jesus manda ou não manda? Manda ou não manda? Pode ou não pode? Tem ou não tem? Faz ou não faz? Aleluia. Aí Jesus disse, quem é você? Ele disse, nós somos legiões, porque somos muitos. Tu veio nos atormentar antes do tempo, foi Jesus? Rogamos a ti que não nos mande para fora do país. Deixa a gente aqui, esse país é bom demais. Deixa a gente entrar nos porcos. Aí Jesus fez isso, ó, olha aqui, ó. Ó. E a Bíblia diz que os demônios entraram nos porcos e se precipitaram no mar. Por que que Jesus fez isso? Porque a Bíblia diz que a autoridade dele era tanta que ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus. Não vou nem perder saliva para falar coisas infelizes. Bora, sai! Conheci um crente, eu não vou dizer quem foi e termino, já fechei a Bíblia. Vigia, crente, está chegando um demônio perigoso já aí, viu? 8 horas, o nome dele. Tem setado muita gente. Esse demônio tem setado muita gente, 8 horas. Setado um monte de gente aí setada. Mas muitos aí estão lavados, esse demônio não pega não. Aí, novo convertido, você sabe, novo convertido, irmão. Aleluia. Um em português e 2 em línguas estranhas. Novo convertido. Aí chama-te um homem endemoniado numa rua. Não, chamaram o padre não resolveu. Chamaram o macumbeiro, não resolveu. Aí uma velhinha disse, rapaz, eu ouvi falar que o Jó fulano de tal aceitou Jesus, é dos crentes. E esses crentes, parece ter uma palavra mágica. Uma palavra mágica que eles dizem. E é só dizer a palavra mágica que os demônios saem. Aí bateram na porta do crente. Está aí. O irmão estava orando. Pai. O irmão saiu. Quando o cara quer que os outros saibam que a gente está orando, né? A gente... Diga, irmã. É porque meu esposo está endemoniado. O padre já foi lá, jogou água benta, quase mata afogado, o demônio saiu. O macumbeiro foi lá, deu uma pisa no demônio com o cordão de São Francisco e o demônio saiu. E nós ouvimos falar que vocês têm uma palavra mágica que os demônios saem. Aí o rapaz, é verdade. Vão na frente que eu chego já. Quando fechou a porta o jovem, meu Deus, eu não vou não.
Vou nada, meu Senhor, tem misericórdia, eu sou um novo convertido. Ele ouviu uma voz: covarde, frouxo. Eu disse: Senhor, mas eu sou só um novo convertido. Eu vou contigo, rapaz. Aí, então agora eu vou devagar. O Senhor tem que provar que está comigo. Vá, que eu estou contigo. E eu já vou sair, me acompanhe, porque Jesus é assim: eu vou lá, quem quiser me acompanhar, que me acompanhe. Aí isso foi lá. Quando o rapaz entrou na área, que foi encaminhando para o muro, o demônio gritou: ah! O que foi que vocês fizeram? Eu vou ter que sair, porque o homem de branco está chegando aqui agora. Aí o crente ouviu. Quando o crente ouviu, aí o crente chegou, olhou para o demônio, viu que Jesus estava com ele, o demônio assustado. Porque tem uns endemoniamentos aí, irmão, que não é demônio, não, é safadeza. Mas tem demônio que é demônio mesmo. Então, chegamos lá. O rapaz chegou lá. Aí disse: sai! Aí o demônio: sai! E ele andando para cima, o demônio andando para trás. E ele: sai! Aí a velha disse: meu filho, e a palavra mágica, você não está se esquecendo não? Aí ele se lembrou e disse: em nome de Jesus Cristo, sai agora desse homem! E o demônio saiu, porque há poder no nome de Jesus. Fica de pé dando glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus, glorifica. Escute, eu não sei qual é o mal que está perturbando você e sua casa, mas hoje eu profetizo pela fé: Deus vai repreender esse demônio que quer destruir tua casa, que quer destruir tua família, que quer arrasar com tua vida. Esse mal vai sair. Se for enfermidade, sai. Se for pecado, sai. Se for males espirituais, sai. Se for tempestade, ele acalma. E tudo vira bonança, porque a palavra do rei tem